Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe. Posso fazer um pedido a vocês? Tem como vocês virem para cá, para frente? Vamos ficar aqui juntinhos? Traz a sua bolsa, tá? Não deixa seu documento aí atrás, não. Fica aqui, pode se sentar aqui na frente. A gente fica mais perto aqui, aproveitando esse momento de jejum e oração para ministrar a palavra de Deus em nossas vidas, para as nossas famílias. Deus é fiel. Você pode se assentar em nome de Jesus. Nosso desejo é ministrar para você. Pode chegar para cá, irmão Zequias. Para cá, homem de Deus. Eu o convidei. Obrigado, tá? Por ter vindo. Nós temos um grande legado, uma grande responsabilidade, e isso se reflete na nossa casa, na sociedade, reflete no nosso trabalho. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão de alguma forma nos olhando, alguns com um tom até de necessidade, aguardando, tirar algum proveito daquilo que nós fazemos, porque são pessoas que não têm direção, não têm rumo, são pessoas que não sabem o que fazer, estão assim olhando, poxa, o que está acontecendo com a vida do Ezequias? Estão sempre olhando, porque é assim que acontece, Elas acabam vendo alguma coisa para aproveitar, investir, fazer ações em suas próprias vidas. E eu vejo que Deus tem feito assim com as famílias, e nós temos uma grande responsabilidade dentro da nossa família. Nós somos líderes das nossas casas, somos pessoas responsáveis por vidas. Imagine só, somos responsáveis por vidas, que é muito mais do que você gerenciar bens, gerenciar emoções, gerenciar ideias, gerenciar corações. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra, no sentido de servir-nos para alerta. Irmãos, quem ama o ensino, quem ama a palavra de Deus, se torna uma pessoa abençoada quando a aplica, quando exerce a função da palavra em sua vida. Você que é líder, você que tem um compromisso com Deus, olha, dê bastante atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá a instrução, nos dá a compreensão, porque sem a instrução a gente fica batendo para um lado e para o outro, fica rodando e a gente não para em lugar nenhum. Então, a importância de você ter a instrução, você ter o conhecimento da palavra, te dá direção, Então é muito importante, isso pode acontecer um fator diferencial todos os dias na sua casa, todos os dias com as pessoas que você trabalha, todos os dias com as pessoas que você tem contato. A palavra, ela faz a diferença, ela constrói, ela traz robustez para a mente, fortalece a nossa vida. E quando você traz isso de verdade, você tem fome e sede, como a Bíblia diz, de justiça. A justiça é pela palavra de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É a justiça de Deus, é o equilíbrio de Deus sobre a terra, é a vontade de Deus entrando nos corações de pessoas de nossas famílias, de amigos, de pessoas que nós conhecemos no trabalho. É essa coisa que não para de tocar, de quebrantar, de trazer a pessoa para mais próxima da realidade, da vida. Então, olha, pare para ouvir. Por isso o Apocalipse diz assim, seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nós já estamos vivendo assim, haverão tempos, isso foi lá na Ásia, mas já estamos nesse tempo. Não haverão não, já estamos nesse tempo. As pessoas estão com dificuldades, lideranças familiares estão com dificuldades de ouvir a palavra de Deus. Quando eu falo liderança evangélica, pastores, obreiros, intercessores, seminaristas, estão com dificuldades de ouvir a palavra. Eu gosto muito que Paulo fala lá em Romanos 14, 21, ele diz assim,
porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, amor, alegria no Espírito, com E maiúsculo, no Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? No Espírito Santo. Nós não estamos lutando aqui, pastora Silvia, para ganhar esse mundo. Nós não estamos, pastora Silvia. Nós estamos lutando aqui para ganharmos a vida eterna, as coisas dos céus. Amém, irmã Celeste? Eu não me importo. Quando você sabe o que Deus está fazendo, você só se importa com você. E uma das coisas que eu vou falar justamente também é sobre isso. Abra a sua Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Só vamos ler aqui um versículo, sabendo também que hoje é aniversário, né? A nossa irmã Simone. Que bom, Simone, você é muito especial, Simone. Você é uma bênção para nós, tá? Você é uma mulher muito especial para essa igreja. Filipenses capítulo 4, o verso é o de número 19, irmãos. É só um versículo. Eu creio nessa vontade de Deus para as nossas vidas. Eu creio como Deus age para as nossas vidas. Com o tempo, algumas pessoas vão desistindo, sabe, irmãos? Algumas pessoas vão caindo pelo caminho, né? Algumas pessoas vão olhando para trás e acham que talvez precisam de um tempo, né? Algumas pessoas falam, não, eu quero um tempo, mas estão lá no mundo. Aí se envolveram com drogas, se envolveram com bebedice, aí aquilo lá, gente, é perdição. Mas nós, graças a Deus que estamos aqui, estamos no caminho, graças a Deus por isso. Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Eu trouxe aqui umas 5 chaves para nós vencermos e sermos bem-sucedidos dentro da nossa vida familiar com o propósito do nosso Deus. Eu acredito que Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. A gente precisa aprender algumas coisas importantes. É claro que aqui não encerra tudo que temos que aprender. Aqui é só um apêndice, né? Só algumas linhas que a gente vai falar, mas nós aprendemos todos os dias. Alguém está aqui ministrando, nós estamos aprendendo. Alguém está aqui louvando, nós estamos aprendendo. E vamos ver como isso é construído. Nós estamos, assim, construindo as nossas vidas de acordo com a palavra. E a primeira coisa que eu vejo aqui, que nós precisamos ser bem-sucedidos, é sabermos gerenciar as nossas emoções. Saber gerenciar as emoções não é fácil, irmãos. Não é fácil porque nós estamos lidando, muitas vezes, com coisas tão vorazes, que são as atitudes, são as decisões, as posições das nossas vontades. Isso pode trazer um dano muito grande para nós, como eu tenho ouvido de pastores. Vou falar de pastores que hoje estão sofrendo muito porque não cuidaram das suas emoções, não deram atenção à sinalização que o próprio corpo vai dando, a própria vida vai falando, mas a pessoa se torna tão gelada para essa realidade que ela abstrai, né? Ela vai abstraindo, mas só que isso vai ocasionando, e daqui a pouquinho passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouquinho a coisa está grave, está grave. Se você quer ser bem-sucedido na sua família, olha, comece a gerenciar melhor as suas emoções dentro da sua casa. Começa a se perceber, começa a se olhar melhor. Porque a vontade do Eterno é que todas as suas necessidades venham ser supridas, venham ser conhecidas por Ele para nos ajudar. E eu estava pensando sobre isso, porque a gente vai percebendo algumas coisas, mas a gente não dá atenção. Veja como é que você está acordando todos os dias. Está acordando chateado?
Você acorda e já perdeu aquele costume de falar com as pessoas, sai como se tivesse uma pessoa assim, dominada por um sentimento de que ninguém presta, o mundo não presta. Já se percebeu como você tem lidado quando você está conversando com as pessoas da sua família? Está falando gritando, irritado, aborrecido. São sinais. Você está mudando, você está adquirindo costume e posicionamentos que estão embrutecendo a sua vida. Você tem que gerenciar as suas emoções. Às vezes a gente fica pensando que o problema do mundo está contra nós. E a gente tem que entender que cada um pensa de uma forma, as pessoas agem de uma forma, mas essas coisas não devem nos influenciar, não devem nos atingir emocionalmente. Irmãos, existem coisas que estão no mundo da psicologia que uma pessoa pode ser atingida tão fatalmente nas suas emoções e desenvolver vários tipos de doenças que não são doenças orgânicas. Isso porque a mente produz como uma defesa da personalidade, do eu, do ego. E a pessoa começa a desenvolver. Tem gente que tem vários tipos, principalmente nós estamos vivendo hoje, a síndrome do pânico. Ela tem um fundo de algum desejo, algum trauma ali que está recalcado. E a pessoa tem disparo do coração, tem aquele bolo na garganta, o peito aperta, as mãos ficam geladas, os pés também. A sensação é que vai morrer e faz exame e toma isso e toma aquilo e não descobre nada. A coisa é justamente aquele problema que a pessoa adquiriu, aquele trauma, e aquilo tem uma convivência tão forte que ela tentou esquecer e aquilo está dando sinal sintomatológico. E a gente vê, isso é psicogênica, essa ação. E a gente percebe, olha, se veja melhor, tem um tempo para você, cuide das suas emoções. A sua casa precisa de você bem, amém? A sua família precisa de você bem. Nós podemos ser muito melhores dentro das nossas casas se as nossas emoções forem gerenciadas com equilíbrio. Com equilíbrio. Esses dias a Betinha fez uma pegadinha para mim. Ela pegou um aplicativo desse aí que pega a foto e bota outra coisa junto, né? E ela falou que, pai, ó, esse cachorro vem me seguindo e eu cheguei aqui, eu dei a raçãozinha da Lola e ele está aqui no seu quarto. Aí você olhar a foto, é um cachorro mesmo, está lá dentro da minha casa, no meu quarto. Eu falei, filha, como é que a gente vai fazer, minha filha, com outro cachorro dentro de casa, a gente mora num apartamento? Ah, ele vem me seguindo, não quis sair não, tá aqui, ó, tá vendo? Eu falei, tô vendo, filha. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Aí daqui a pouquinho ela me liga, poxa, pai, pensei que só ficar gritando, irritado, aborrecido. Irmãos, não era uma pegadinha, garota não é mole. Fez uma pegadinha comigo, Kia. Mas eu até pensei que fosse verdade mesmo, porque a Beta gosta muito de animais, né? A vontade dela é ser médica ou médica veterinária. Aí eu falei, minha filha, você fez uma pegadinha comigo, fiz, mas o senhor não se irritou, se aborreceu. Eu acredito que a gente tem que chegar a um certo nível de começar a entender as coisas para se proteger emocionalmente, para não deixar isso chegar nas nossas vidas. E eu não quis me irritar, não quis falar, não quis... Falei, minha filha, eu só achei que é muita dificuldade para nós ter um animal aí dentro de casa. E ela mandou também para a Daílze, e todo mundo acreditou. Mas eu quero dizer com tudo isso, que nós vivemos um tempo onde o ser humano tem sido mais atingido depois da vida espiritual, é na sua vida emocional. Como que você considera as coisas dentro da sua casa? Como você consegue dialogar dentro da sua casa? Qual o teu tipo de nível de voz, altura que você consegue conversar com seus familiares? Irmãos, hoje eu percebo que muitos dos problemas relacionados dentro das igrejas, com a família, são pessoas que não conseguem se entender.
Nós temos aqui na casa de Deus, aqui, eu falo aqui na casa de Deus, pessoas que se converteram depois que foram viciadas, pessoas que foram presas, pessoas que tiveram dificuldade nos seus lares, não tiveram um tempo de convivência com os filhos, aí se convertem. Jesus aceitou? Aceitou, numa boa, beleza, está aqui. Mas aqueles problemas emocionais não foram tratados, estouram todos aonde? Aqui dentro da igreja. Problema de família. Porque eu não consigo falar com meu pai, é porque no passado, é porque antigamente, é porque ele nunca me deu atenção. Estoura tudo aqui. Nós estamos lidando com um dos maiores problemas, que nós precisamos ter uma chave para o sucesso. A chave para o sucesso de nós, lideranças, de oração, de pregação, de ministração, é gerenciarmos as nossas emoções. Olha, é separar as coisas. Eu estive com um pastor e ele, por problema lá na igreja, a igreja parece que se dividiu. Aí a esposa teve um derrame, isso no mesmo dia. E ele teve um infarto. Gente, no mesmo dia, ele falou para mim, Rev, eu fiquei numa enfermaria, no mesmo hospital, e ela ficou em outra enfermaria. A gente estava vizinhos. Eu infartei e ela teve derrame. Eu e ela estávamos estourados no hospital por causa de irmãos dentro da igreja. Falei, que isso, pastor? Aí eu tive com ele outras vezes e nós conversamos. E esses dias eu falava para ele, e ele falou assim, quero conversar com você. O que foi, pastor? Você me liberou uma palavra e eu fiquei pensando. Eu falei, pastor? Eu falei, o que foi? Você falou assim para mim, o sistema é frio. O sistema é frio. Quem esteve aqui domingo sabe o que eu estou falando, né? Quando falei da religião de Constantino, o sistema é frio, irmãos. O sistema hoje te coloca para cima, daqui a pouquinho te põe para baixo. Te abraça, daqui a pouquinho te ignora. Nós precisamos nos entender. Você tem que saber quem é você. O problema todo é que a gente vai sempre lidar com coisas que estão tentando nos atropelar. E ele ficou preocupado com aquilo, assim, preocupado no bom sentido. Ele nunca tinha visto por esse lado. Porque o sistema nunca vai mudar. Você só é bom quando você produz. Só é legal quando você, olha, é 10. Quando você errar, quando você tiver alguma dificuldade, ele passa por cima com um trem, passa por cima de qualquer coisa. Controle as suas emoções. Suas emoções são mais importantes para você viver feliz no reino de Deus, na sua família. Saiba reconhecer quando erra. Saiba reconhecer quando você falhou, sabe? Isso acontece porque nós somos humanos, irmãos. Isso não vai acontecer com parede, com pedra, com pau, porque ali não tem vida. Vai acontecer com pessoas, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! A outra segunda chave para a família ser feliz é muito importante. Gerencie sua vida financeira. Eu penso nisso porque é difícil. Eu gerencio a minha casa e gerencio a igreja. Graças a Deus, nós não devemos nada aqui, irmãos. Não temos cobradores batendo na nossa porta. Os títulos foram pagos semana passada. Água, luz, fornecedores, tudo pago. Mas não é fácil, a gente tem que entender que dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Nós temos que ter controle sobre o dinheiro e não o dinheiro ter controle sobre nós. Nós temos que olhar o dinheiro como alguma coisa que Deus está nos dando para ser bênçãos em nossas mãos e não ser maldição. Porque o dinheiro pode se tornar maldição. Os irmãos sabem que muitas famílias são divididas por causa de dinheiro, divisão de herança, de bens. Vocês sabem disso. O dinheiro já tem derramado tanto sangue inocente. Aí está, a questão do latrocínio. As pessoas são assassinadas por causa do dinheiro e o assaltante não conhece a pessoa, mas tem ali dentro dele uma revolta, uma maldição tão grande, tira a vida das pessoas por causa do dinheiro. E vocês sabem muito bem o que está acontecendo no mundo por causa do dinheiro. E Satanás, ele usa o dinheiro, gente. Quantas famílias estão mal por causa do dinheiro, não sabem administrar o dinheiro.
E nós temos que orar pelo dinheiro, pedir a Deus, Senhor, me dê unção para gerenciar minha vida financeira. É você saber o que pode gastar, o que não pode gastar. É você entender que nesse mundo nós precisamos ter poder e autoridade sobre o dinheiro. O dinheiro tem que ser bênçãos em nossas vidas. Bênçãos para que nós possamos gozar a alegria dentro da nossa casa. É muito comum as pessoas se acostumarem com um padrão e uma mudança de padrão, elas não querem ceder. Mas sabe por quê? Porque não houve um entendimento a respeito disso. Porque a vida é assim, uma hora você está lá em cima, maravilhoso, gente. E é comum, até com Jesus foi assim, para você entender a coisa. Até com Jesus foi assim. Teve um momento no ministério dele que ele estava lá em cima, estava bem demais. E teve um momento que ele falou, vocês querem me deixar? Quereis vós também retirar-vos? Ele falou, saiam, vão embora. A gente tem que entender que existem momentos que haverá necessidade de mudança, de adequação, de equilíbrio dentro da condição da nossa vida financeira. Tem dia que dá para comprar, para comer isso, para passear, para pintar a casa, para comprar móveis novos. Tem tempo que dá para a gente fazer uma restauração e tem tempo que não dá. Aí é que nós precisamos entender como Deus pode abençoar a minha família se eu não consigo gerenciar as finanças da minha casa. Então, eu sei que é um assunto assim muito íntimo, né? Cada família, mas eu estou falando no campo espiritual. Então, eu tenho o direito de falar no campo espiritual. Não estou falando que você tem que comprar, não tem que comprar. Estou falando assim, que nós temos que saber que o dinheiro não é para trazer problemas, para a gente ficar com dor de cabeça, com ansiedade, ficarmos ali dominados por um sentimento de revolta. Não, nós temos que colocar a família à parte. Temos que reunir a família. Olha, o resultado por mês é isso aqui. Nós estamos ultrapassando. Então, esse mês a gente precisa de uma adequação, precisamos de um ajustamento, precisamos chegar. Irmãos, hoje, o maior índice de problemas nas famílias, tirando o espiritual, é problema emocional e problema financeiro. Emocional e financeiro. Numa família, todos devem ter bônus, né? Todos devem ter honra. Mas numa família, todos devem ter obrigação. Se nessa casa, só um que produz e 4, 5 ou 6 que absorvem dessa produção, essa pessoa que produz não vai aguentar. Não vai aguentar. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas querem tecnologia, querem conforto, querem tudo, mas não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço. O filho te pede um tênis de R$400 e você envolve as finanças da família. 40% com tênis, 20% das finanças da família com tênis. Aí você faz pelo capricho. Aí depois vai falar, Senhor, sou dizimista, sou ofertante, mas não sabe gerenciar seu dinheiro. Então, o problema não é de Deus. Tu acha que você dá o dízimo e depois pode fazer o que quer? Aí se quebra. Então, olha, a vitória na família, gente, a bênção na família é também saber gerenciar as finanças. Todos têm que ser partícipes, todos têm que ajudar. Mesmo que não trabalham fora, tem que trabalhar dentro da casa. Tem que produzir. Numa casa não pode só ter bônus. Nessa casa tem que ter obrigação, tem que ter ônus, porque fica difícil. Fica muito difícil. Eu falo isso como família evangélica, porque eu vim de uma família em que somos 6 irmãos. 6 irmãos. Olha, era a divisão assim. Roberto lava o banheiro, José Carlos a cozinha, Paulo lava e arruma isso, fulano de tal quintal, e era assim, e acabou. Acabou. É assim que tem que ser, ônus e bônus. Tem privilégio? Tem privilégio. Mas também tem uma obrigação.
porque só meu pai trabalhava. Meu pai foi cozinheiro da UFRJ, trabalhava beça, coitado. E sustentava uns cavalos, gente que comia pra caramba, porque come, você bota um garoto aí de 13, 14 anos, meu irmão, até pedra eu aquele pimentão verde aí eu comia de brincar, hoje não posso nem cheirar, porque o estômago era terrível, né? Diluía tudo. Mas olha, obrigação. Hoje o problema da família é que ninguém quer compartilhar obrigação dentro de casa. Todo mundo quer conforto, todo mundo quer tudo de bom e do melhor. Eu acho um absurdo uma família que ganha R$1.200, R$1.500 comprar um tênis de 400, de 500. A gente é comprometer muitas coisas das finanças da família numa coisa desnecessária. Por causa de quê? É porque tem que ficar igual a todo mundo fica na vida. Eu falo lá para minha filha, ela falou, cara, cai para a realidade, isso não é realidade. E a gente se entende muito bem, a gente conversa com todos eles, mas vamos conversar aqui. Porque não adianta você fantasiar as coisas. Hoje o problema é que nós queremos um segmento que não é a verdade. Não é a verdade, aquilo ali é uma mentira, uma utopia. As pessoas ficam compradas por causa disso. Olha, gerencie melhor o dinheiro dentro da sua casa. Você vai ver que vai ter mais paz, mais tranquilidade. Quando tiver alguma coisa a mais, pergunta, gente, o que a gente vai comer de melhor? O que vocês acham? Compartilha, deixa os outros dar opinião. É importante. Quem tem filhos com mais de 11 anos, é importante ouvir a opinião. Essas coisas tem que ter um gerenciamento de emoções nas finanças, né? É uma vida sociofinanceira familiar. Amém, irmãos? Tem que ter, porque de repente está acontecendo uma coisa que está trazendo desgosto e você poderia mudar. Não é uma coisa que também está fora, poxa, é uma qualidade melhor e está dentro do padrão. Então vamos tentar. Então é uma condição sociofinanceira familiar. Compartilha, diga o que você está gastando, diga o que está acontecendo, diga onde está indo o dinheiro, mostre, sabe por quê? Você está participando da vida dos seus filhos, da vida da família, mesmo aqueles que não trabalham, para sentir o peso, para verem. Amém, irmãos? Gerencie melhor as finanças da sua casa. E uma coisa que eu coloquei aqui, que eu vou falar dentro disso aqui, honre a Deus com as suas finanças. Eu sempre falo com meus filhos, se vocês errarem, vão errar porque querem errar. Vão errar consciente. Eu ensino, tire o dízimo, honre a Deus. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Porque quando Deus pediu lá de Caim e Abel, a gente vê que foi Deus que pediu. É um assunto espiritual. Mas hoje as pessoas acham que não. Aí qualquer valor que dá para o filho, dá 100, dá 50, tira o dízimo. Não é você tirar para ele não, ele tem que tirar. Tira o dízimo. Bom, irmãos, vou pulando aqui porque o horário está avançando, né? Gerencie sua família. Terceira chave, seu testemunho. É muito importante dentro da sua casa. O que você fala. Às vezes as pessoas não sabem o peso que pode trazer a família de descrédito. Então, são crenças limitantes. Se acontece isso, eu não acredito então nisso. É assim que acontece. Gerencie sua família. Tenha tempo para a sua família. Você como filho, você como pai, como mãe. Dê tempo à sua família. Valorize os encontros, né? As datas pontuais, como data de aniversário, natalício, aniversário de casamento, formatura do filho, formatura do pai, da mãe, decreto, essas datas são especiais. Começa a gerenciar e valorizar essas coisas, começa a acreditar e não falar, não, é mais um aniversário, não, é um aniversário que é dentro da sua casa. Valorize isso, traga isso para um conceito que isso vai ficar marcado na sua casa. Eu não estou falando de festa não, irmãos. Estou falando de bebidas, essas coisas não. Eu estou falando de você ser ponto ou não. Hoje é o aniversário, hoje é a formatura, hoje é uma data especial porque é do meu pai, é da minha mãe, é do meu irmão, porque é alguém da minha casa. Entenda isso. Isso é importante. Você não abrir mão disso. Quarto ponto, gerencie seu propósito. Isso que eu quero falar com vocês. Quem vocês são?
Qual o propósito de vocês estarem aqui? Às vezes eu vejo pessoas assim reclamando porque escolheram uma coisa e estão vivendo amargamente, angustiadamente com aquilo. Mas se você está fora do seu propósito, você nunca vai ser feliz. Você pode até ter um salário melhor, mas você não é feliz. Porque feliz é quando você está dentro de um propósito. Eu não sei fazer outra coisa a não ser isso que me traz felicidade. Não importa o que o outro é, não importa o que o outro está fazendo, você se sente feliz com aquilo que você se encontrou. E isso acontece muito porque as pessoas ficam perdidas por elas mesmas, por não se conhecerem, por não darem valor ao que elas têm, porque não conseguem se enxergar e começam a serem levadas por um movimento, porque todo mundo está fazendo aquilo, a pessoa vai fazer aquilo. Encontre o seu propósito, seja feliz com o que você faz, se complete com quem você é. Enquanto você não se descobrir quem você é, você nunca vai ser feliz. Quando você se descobrir e descobrir o que você faz, a importância do que você faz, você vai ser feliz independente do que está à sua volta, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Independente. E a pessoa perde um tempão, anos e anos fazendo uma coisa, mas se Deus te chamou para você preparar pessoas, se Deus te chamou para você estar à frente de alguma coisa, se Deus te chamou para uma determinada função, uma determinada área, se esse é o teu propósito, siga-o. É isso aí. Quando as pessoas estão em algum lugar que ali não é o propósito dela, ela fica perdida. Quando alguma pessoa assume alguma coisa que não é o propósito dela, ela fica desnorteada. Você tem que saber qual é o teu propósito, o que te encanta, o que faz você mudar por dentro e ficar mais feliz e pode mudar as pessoas. Você veio aqui para um propósito. O que você acha que poderia mudar lá do lado de fora? O que você poderia mudar na vida das pessoas? É isso que te persegue? É isso que martela a tua cabeça? Esse é o teu propósito. Se você acredita no teu propósito de oração, siga com fé mesmo, caia dentro, estude, pratique, vai fundo. Porque esse é o teu propósito, não fique no raso não. Se o teu propósito é pregar, se é louvar, se o teu propósito é administrar, se o teu propósito é apoiar, se o teu propósito é auxiliar, se o teu propósito, seja ele qual for, vá fundo, entre profundo no seu propósito. Determine isso. Às vezes eu percebo as pessoas num lugar, mas não se sentindo bem, não se sentindo felizes. Então o que adianta você estar e vai passar anos e anos e não vai mudar nada? Você tem que saber quem você é. Eu vejo nessa questão de propósito, porque a palavra de Deus diz que nós fomos criados, e fomos criados pelo propósito de Deus. Ninguém veio aqui a esse mundo por vir. Ninguém veio aqui por acaso, por engano. Eu sou um engano. Irmãos, até o absurdo do absurdo, a Bíblia diz que toda vida que nasce é do Senhor. Não sei se você entendeu o que eu falei de absurdo, absurdo. Até filhos de adultério, até filhos errados. Eu vou te dizer, ninguém nasce se não for da permissão do Deus eterno. Não estou aqui abrindo porta nem janelas para pecado, para erro nenhum não, hein? A Bíblia condena, é amaldiçoado. Eu estou falando da vida. A vida não tem nada a ver com isso. A vida não tem nada a ver com isso. O preço é grande para as pessoas que cometem isso. O preço é grande. Agora, nós aprendemos a nos conhecer através de problemas, através de lutas, dificuldades. Você só vai ser aprovado se você vencer as dores e os problemas da vida. As pessoas querem caminhar com um propósito, mas um propósito que não traga dificuldades, não traga lutas. Irmãos, não existe isso.
Tudo que você fizer, tudo que você perseguir na sua vida, você vai pagar um preço, porque a vida é assim, e a vida te treina, a luta é um treinamento, o problema é um treinamento, e só é aprovado quem passa, quem vence. Se você não tem propósito no que você faz, o que você faz? Você quer ir para onde? Você está aonde? Você nem sabe onde está, quanto mais para onde ir. Eu canso de falar nessa igreja, como é que você vai avançar se você não tem um projeto? Se você não tem projeto, você não tem processo. Se você não tem projeto, não tem processo, você não tem alvo. Se você não tem alvo, não tem nada na vida. Aí você fala. Ah, Jesus, paciência de Jó. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Você fala. As pessoas não querem ter lutas, irmã Celeste. Não querem treinamentos. Qual o treinamento? Os treinamentos que a vida nos dá são as dificuldades. Você tem que entender que quando você estiver no seu propósito, você vai ter problemas. Você vai ter lutas. Não importa a pessoa do teu lado, se ela está fazendo uma coisa ou outra, você tem que acreditar e cair de cabeça no que você crê. É isso que Deus me deu mesmo, é esse o meu propósito. Eu vou tomar posse do meu propósito, que é o teu propósito que vai te fazer feliz. É o teu propósito que vai realizar aquilo que ninguém pode realizar dentro de você. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para treinar pessoas, para auxiliar pessoas. Você foi treinado para ministrar, para pregar. Você foi treinado para louvar. Você foi treinado para visitar. Você foi treinado para ser médico. Você foi treinado para ser enfermeiro. Você foi treinado para ser professor. Você foi treinado para ser pastor. Você foi treinado para ser missionário, intercessor. Você foi treinado. Então, esse é o teu propósito. Você vai vencer. O treinamento é a luta, é a busca. O treinamento são os desafios. Mas é isso que vai te realizar. Porque quando você sabe que você é e o que você quer, não importa quantas pessoas estão te seguindo, importa. Importa que aqueles que estão perto de você estão sendo transformados, estão sendo mudados. O teu propósito foi esse, o teu propósito tem sido esse. Então seja feliz, saiba quem você é, o que você faz. Com licença da ausência, né? Tem uma irmã aqui na nossa igreja que já está com mais de meio século, igual a mim. E ela me parou assim e me abraçou. Minha querida, estou tão feliz. Que bênção. O que foi? Estou fazendo um curso de inglês. Eu acho que nunca eu sonhei com isso. Viu? Você pode. Você vai conseguir. Irmãos, quem põe limite para os nossos propósitos somos nós mesmos. Quem põe limite para as nossas vidas somos nós mesmos. Crenças erradas. Não tem mais idade, não tem mais tempo. Olha que eu ouço falar de gente que não tem mais tempo. Daqui a pouquinho Jesus vai levar essas pessoas. Porque tem mais tempo, não vai servir mais para nada. Não é? Não tem mais tempo, não tem mais... Gente, isso é um engano. São crenças limitantes, são pensamentos errados. Nós fazemos acontecer, já falei para vocês, nós fazemos as coisas se realizarem, ainda mais que nós temos o que lemos lá em Filipenses 4,19, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Vai vir sim uma operação maravilhosa do Deus eterno. Eu vejo as pessoas acreditando no negativo. O não tem se tornado um estigma muito grande na mente das pessoas, que as pessoas não sabem nem meditar mais. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o não. Não posso, não tenho tempo, não sou capaz. Gente, não existe ninguém nesse mundo, desculpa a expressão, burra. É uma expressão bem baixa mesmo para a gente entender. Não existe ninguém aqui mais gênio. Existem pessoas que acumulam conhecimentos. Simples. A pessoa pode pegar assim um diploma, é papel, e ela não sabe nada daquilo que ela se formou. Agora, quando você tem conhecimento, quando você é pessoa aplicada, quando você é pessoa assim, bem decidida pelo que você quer, você luta. Eu sempre digo para as pessoas, hoje a facilidade de estudar está muito fácil.
A facilidade está muito fácil, é redundante demais, né? Gente, estudar está fácil demais. Poxa, qualquer pessoa pode estudar. Hoje, pela internet, a informação tem chegado bastante rápida. É muito fácil você estudar. Eu terminei um curso, eu já entrei em outro curso. Pagar mixaria online. Ali, já entrei em outro. Opa, vamos embora, eu quero. Mas não quero, eu falei para Deus, não quero papel não, eu quero entender, eu quero compreender. Aí, qual o tempo que o senhor tem? Meu irmão, me resta 2 horas da manhã até 6 horas da manhã, eu fico estudando. Comprei um fone sem fio, que o aparelho fica longe, e você fica ali ouvindo ali, na boa. Eu durmo, né? Você dorme de 10 até as 2, já tá bom. Depois de 2 até agora que eu acordei para vir para cá, 7h30 da manhã. Quando você tem um propósito, você tem um propósito. Você vai, você é fissurado por aquilo. É aquilo que te transforma, é aquilo que te faz ser o que você é. Agora, eu tenho um propósito. Eu durmo o dia inteiro, não pego no livro, não estudo, não vou. Tá chovendo, tá sol, tá neve, tá não sei o quê. Tá caindo canivete. Vai para onde? Tem um irmão que falou assim para mim, pastor, eu tenho uma preguiça danada para ler. Falei, a mente é aquilo que a gente decide ela ser. A mente só está sendo preguiçosa porque você é preguiçoso. Não é tua mente que é preguiçosa, não é você que fez ela preguiçosa. Irmãos, nós temos um propósito. Qual é o teu propósito? Eu falei aqui de estudar, mas tem outros propósitos. Você pode se dedicar a uma obra, você pode se dedicar a uma ação. Eu não sei qual é o teu propósito, o que você quer fazer da tua vida, independente das pessoas. Bom, para encerrar, irmã Celeste, o último. Gerencie a sua vida espiritual. Eu tenho percebido que os irmãos têm andado assim muito confusos em relação ao que é espiritual e o que é emocional. A sua vida espiritual é aquilo que te faz contato com o sobrenatural. Sua vida espiritual é aquilo que domina você numa relação com o divino, com o Todo-Poderoso. Então, se dedique mais à leitura da Bíblia. Ouça mais a palavra de Deus, as mensagens, os hinos. Dê mais atenção ao teu lado espiritual a respeito desse mundo que vivemos. Nós vivemos num mundo perigoso. Quando eu falo mundo perigoso, irmão, estou falando mundo espiritual, tá? Nós sabemos quem está atacando esse mundo, quem está agora entrando nas ruas, nas avenidas, nos condomínios, entrando nas casas. Nós sabemos quem está entrando. É Satanás, os demônios. E nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque é ela que edifica a nossa vida emocional e o nosso corpo físico. Se nós não tivermos esse contato com Deus eterno, a palavra diz lá em Romanos 8,16, não me canso de dizer, que o Espírito Deus eterno comunica com o Espírito do ser humano que ele é filho de Deus, ele se torna filho de Deus. Isso tem que ser todos os dias. Essa revelação não se dá através das emoções. Essa revelação se dá através do espírito humano. Jesus falou para aquela mulher samaritana lá em João. Ele falou, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Independente do compromisso que você tem na casa de Deus, independente do compromisso que você tem com o seu cargo, você tem que ter um compromisso com você espiritualmente. Com você espiritualmente. Entendeu? Trazer a palavra de Deus, ter tempo para você meditar na palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa bem cedo e falou assim, olha, poxa, eu vi fulano de tal que era da igreja e não sei o quê, vi ele bêbado, vi ele... Mas, irmãos, assim, eu não vejo nada assim... absurdo, mas se afastou das coisas de Deus, o que vai acontecer é a natureza desregrada, a natureza decaída, dominar o ser humano. Eu não vejo assim, me assustei. Não assusto não, irmãos, porque é o que é. A natureza decaída é isso aí, é a pessoa voltar novamente praticar o que ela praticava. Pedro fala, eis o adágio, que o cão voltou ao vômito e a porca voltou ao lamaçal. É isso aí. Por quê? O que nos segura diante dessa vida é a relação com Deus, é o mundo espiritual.
muito espiritual. Nós sabemos que até o próprio Jesus encarnado, ele precisou recarregar a bateria espiritual dele. Tem gente que fica assim, oh meu Deus, que absurdo. Porque fica assim nas entrelinhas, né? Jesus não venceu como Deus, ele não venceu como o Supremo, não, ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Aí o que acontece? Ele sentiu as dores, e ele precisava orar, ele precisava ter comunhão com Deus, ele precisava jejuar, ele precisava ficar ligado o tempo todo. E a gente vai ver constantemente, depois de fazer um milagre e de atender a multidão, Jesus, ele se aparta para o monte para orar. Porque não é fácil não, meu irmão. O povo drena forças, irmã Celeste. Vocês intercessoras, vocês pensam que o trabalho de vocês é molezinha, é fraquinho. Por isso que tem muita fofoquinha, às vezes, no nosso meio por causa disso. Porque a pessoa é drenada, a força é tirada. Aí ela fica, aí pronto, aparece quem? Aparece a natureza carnal, irmã Celeste. Mas não é que a pessoa não presta, nem isso não, estou dizendo o seguinte, o que nos sustenta para fazer as coisas de Deus é justamente a revelação de Deus. Revelação de Deus. Aí o que acontece? Vocês estão na brecha, todo dia ouvindo o problema das pessoas, orando pelas pessoas, visitando. Vai na casa de uma pessoa, vai no hospital, vai visitar, e faz linha de unção na rua. Vocês querem o quê? Tu acha que o inimigo vai ficar feliz com vocês? Não vão ficar nada. Vocês vão sofrer mesmo. Vão sofrer. Jesus, olha, capítulo 4, lá de Mateus e Lucas também, Jesus fala assim, olha, agora o Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar, Ele me capacitou a libertar, a tocar nos doentes, nos lunáticos, nos oprimidos, para anunciar as boas novas do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Mas antes disso, da unção, Ele não foi, não. É isso aí. E família drena as forças. Família drena as forças espirituais. Problemas, dificuldades, são os acontecimentos. Vai drenando as forças espirituais dentro de casa. Então, fique firme. Tá bom, gente? Eu agradeço a irmã Celeste. Eu gostaria que os outros líderes estivessem aqui. Que essa palavra é para liderança. A gente tem uma liderança aí que quer viver de glamour espiritual. Mas a gente convida, a gente chama. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.